Quem acompanha o canal há um tempo talvez já tenha percebido minha paixão por animes clássicos, ainda mais os dublados, e um que sempre me chamou a atenção foi Sailor Moon, ainda mais por conta da abertura, que eu já adianto que é sem dúvida alguma o ponto mais alto da obra. A questão é que eu já havia flertado com Sailor Moon pelo menos 2 vezes. Na primeira eu tinha assistido até o 3º episódio e pausei. Já na segunda vez, isso anos depois, eu assisti também até o 3º episódio, só que dessa vez eu decidi dropar. E aí nesse ano, depois de todo esse tempo, sempre ouvindo a abertura, eu pensei em finalmente colocar um ponto final nessa história. E bem, foi diferente de como eu pensava. Mas antes disso, vamos à sinopse para aqueles que não conhecem a obra. Em Sailor Moon, nós acompanhamos a Usagi, que aqui no Brasil foi chamada de Serena pela dublagem, que é uma menina de 14 anos. Ela é um pouco boba, chorona e bastante preguiçosa. Ela descobre através de uma gata falante chamada Lua que ela é uma guerreira mágica, e junto de outras guerreiras ela passa a proteger a Terra das forças do mal. Tudo isso enquanto buscam a princesa da Lua. A primeira temporada, que é a única que eu vou falar aqui, tem 46 episódios, sendo que desses 46, 28 são fillers. Ou seja, mais da metade do anime é filler e completamente descartável. E foi até engraçado a minha descoberta desse fato. Eu já havia assistido por volta de 12 episódios e eu tava me questionando o motivo de alguns deles serem tão maçantes. Foi aí que eu decidi entrar no Anime Filler List, e eu recomendo sempre que vocês façam isso, e eu descobri que a maioria dos episódios que eu tinha assistido até então não estavam no material original. Mas resumindo, caso alguém se interesse, nesses episódios fillers nós vemos um ou outro momento de comédia que até são bons e um tempo até que modesto de tela para personagens como os pais da Serena, a professora e os colegas de classe. Tudo isso enquanto segue a dinâmica de monstro da semana, onde um monstro é apresentado e depois de todo o conflito ocorre a derrota dele. E assim como 99% dos fillers, é algo completamente descartável para a história. E seguindo a narrativa canônica, vamos rapidamente conhecendo cada uma das guerreiras, como a Sailor Mercury, a Mars e a Venus. Também há o aprofundamento da história entre o Tushido Mask e a Serena, onde há sempre indícios de uma ligação entre eles. E finalizando a questão da narrativa, eu só queria destacar 2 dos vilões. O primeiro, que é o Jadit, que ele tem um visual e personalidade interessante, mas que tem pouco tempo de tela se você desconsiderar os fillers. E durante a sua passagem, existe até uma cena de empoderamento onde as meninas dizem o quanto ele é machista e menospreza as mulheres. E o outro vilão que eu gostaria de destacar é o Nefrit, que apesar de inicialmente mau, desenvolve certos sentimentos e começa a entender o amor. Até esse momento, Sailor Moon, apesar de alguns pesares, seguia num ritmo que poderia ser considerado bom. No entanto, foi após esses acontecimentos que, ao meu ver, o anime começou a decair muito. Quando a história vai avançando, nós descobrimos mais sobre a Princesa da Lua e temos algo como uma questão de destino, bem parecido com o que acontece em Naruto Shippuden. E foi um ponto que eu não gostei lá em Naruto e menos ainda aqui em Sailor Moon. E apesar de ainda existir, mesmo que um pouco, a história vai perdendo cada vez mais os momentos de humor e começa a focar em algo mais sério. O problema é que essa questão séria não cativa o suficiente. E o que pode vir a ser ruim para algumas das pessoas que forem assistir é a personalidade da Usagi, que em alguns momentos chora até demais e acaba por vir a ser insuportável. As guerreiras também são um ponto a se criticar. Por mais que cada uma venha ter a própria personalidade e individualidade, algumas não têm um grande pano de fundo. E tudo isso chega no mínimo nos últimos episódios, onde existem alguns acontecimentos que eram para ser impactantes, mas que acabaram não me atingindo. Isso se junta ao fato que desnecessariamente há uma volta de todos os acontecimentos, e isso, ao meu ver, foi apenas para que pudesse render as novas temporadas, visto que as personagens não se lembravam de nada do que ocorreu. E como eu achei desnecessário e não gostei do rumo final que o anime levou, eu não assisti e nem planejo assistir as outras temporadas, mas eu planejo dar uma chance para a primeira temporada da nova versão, o Sailor Moon Crystal, que eu imagino que seja bem pior. Então, mesmo com uma média maior que 7 lá no My Anime List, Sailor Moon é um anime clássico, onde os seus maiores pontos fortes, além da animação da época que eu gosto bastante, é a trilha sonora. Começando pela sua abertura, que tem uma música marcante e figura o auge do anime. Mesmo querendo, não posso ser sincera, pois nos meus sonhos eu me confesso, e nestes sonhos voam fantasias que muita insônia me causarão. Isso juntamente das próprias OSTs, como é o caso do tema quando ocorre a transformação da Serena. No entanto, é um anime que peca muito em filler e que em determinado momento deixa de conseguir balancear os momentos de humor com a narrativa mais séria, que falha ao tentar trazer algo predestinado e possui um final que deixa de ter qualquer impacto a partir do momento que é uma espécie de reinício, o que tira qualquer sensação de perigo e convenientemente gera brechas para novas temporadas. E apesar de gostar um pouco da Usagi, a sua personalidade mais chorona estragou alguns momentos e atrapalhou dentro da própria narrativa.
fora a falta de tempero no maior aprofundamento das outras guerreiras. E por conta de todos esses fatores que eu citei, eu concluo o vídeo dizendo que eu esperava mais desse anime clássico e com uma abertura tão boa, e que eu infelizmente não assistiria de novo e não recomendaria. Mas o espaço dos comentários está aberto para caso alguém queira discordar de mim ou até mesmo concordar. E dito tudo isso, até o próximo vídeo.